Graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também. Que privilégio é poder estar aqui com vocês nesta manhã para poder compartilhar a palavra do reino. Amém, gente? A palavra de Deus, a palavra que é a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de vida, a nossa fonte de cura, a nossa fonte de paz, de prosperidade e principalmente a nossa fonte de fé. Porque sem a palavra não existe fé. Olha como que Deus ele é tão... A Bíblia diz que a sabedoria é aluna de Deus, né, irmão? Então falar que Deus é sábio é empequenar Deus. Porque a Bíblia diz que a sabedoria é aluna de Deus. Então Deus é muito mais do que sábio. A sabedoria está aquém, né, de Deus. Mas vamos usar aqui o que Deus tem feito e preparado para nós. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível. Ao mesmo tempo, Deus ele cria a palavra dele para produzir fé em nós. E a gente tem acesso a Deus através da fé que a própria palavra dele produziu em nós. Ou seja, sem a palavra nós não conseguimos ter acesso a Deus. Porque a palavra, ela produz a fé. Hoje eu quero dar sequência aqui à Escola da Cura. E hoje eu quero ministrar cura sobre todos vocês, ungindo com óleo. Daqui a pouco eu vou fazer a unção com óleo, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero, por favor. Tiago 5, versículo 4. Vamos ler, nós vamos explicando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos aqui. 5,14. Tiago 5,14. Vamos ler? Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. Domingo que vem é o último domingo da ministração da Escola da Cura. E domingo que vem nós vamos usar a nossa fé sobre os mecanismos de cura. Nós já usamos aqui. Semana passada nós participamos do pão e da água. A Bíblia Sagrada diz que Deus abençoava o pão e a água do povo. E não foi como a gente fez aqui, consagramos um pão e uma água. Deus abençoava diariamente. Na alimentação deles, aquilo era remédio. Quando eles bebiam a água, eles estavam se remediando. E o remédio ali, pessoal, estava em obedecer a Deus e crer. Quando o Senhor Deus falou que eles iam cumprir os dias dele, o que é que Deus estava dizendo? As doenças não vão te matar. Vocês vão morrer porque cumpriram o propósito e morreram. Eu também estou nessa fé, irmãos. Quem está nessa fé também? Cumpriu o propósito. Aí Deus pode levar. Mas não morrer porque estamos doentes. E algumas pessoas que morreram porque estavam doentes? Pessoal, tem coisa que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer porque somos seres humanos. Agora, nós estamos usando a fé para que isso não aconteça. Amém, gente? Nós estamos usando um direito que temos para que isso não aconteça. Mas, como diz a palavra de Deus, seja feita a vontade de Deus. Ninguém quer ficar doente, né, irmão? É por isso que nós estamos usando a fé para receber cura. Estamos usando a fé para receber cura na alma. Porque doença não é só corpo, não, irmãos. Doença é da alma. Tem pessoas que elas não conseguem dar um passo por causa da alma dela aflita. Não consegue dormir por causa da alma aflita. E este lugar aqui é um lugar de cura, é um hospital da alma. Amém, gente? Tiago 5,14, a Bíblia diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, duas coisas importantes Deus pediu para ser feito aqui. Primeira delas, chamar a autoridade da igreja.
os presbíteros, aquele que faz parte do presbitério, que é o corpo ministerial, que pode ser o pastor, pode ser o auxiliar, pode ser o músico, que faz parte, pode ser o obreiro. E a Bíblia diz assim, que chamem eles, orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Então, o azeite, pessoal, o óleo, sempre representou algo que Deus quer fazer. Toda vez que Deus, toda vez que Deus, ele quer fazer, toda vez que Deus, ele ia fazer algo, toda vez que Deus, ele ia fazer algo grande, Deus mandava ungir. Eu quero que Saul seja o rei. Samuel, unja ele. Eu quero que fulano de tal seja rei. Unja ele. Eu quero que Davi seja rei. Unja ele. Eu quero que fulano de tal seja tal coisa. Unja. Então, quando Deus queria fazer algo, ele mandava ungir. Então, quando a Bíblia diz aqui, unja com óleo, é porque Deus quer fazer através desta unção. Então, Deus ele quer fazer através da unção. Porque a Bíblia diz que a unção despedaça jugo. A Bíblia diz que por causa da unção, jugos são despedaçados. Existem doenças, pessoal, que são espíritos de enfermidade. O que é espírito de enfermidade? São um espírito que se apossou daquela pessoa por algum motivo. Talvez essa pessoa não entendeu a importância do Espírito Santo, não buscou o Espírito Santo. E quando você não busca o Espírito Santo, você fica com a sua vida aberta para que os outros espíritos entrem. Um deles pode ser o espírito de enfermidade. E por que o diabo ele tem interesse em colocar enfermidade? Porque a enfermidade oprime. Eu vou repetir. O diabo ele tem interesse que nós sejamos enfermos. Por quê? Porque ser enfermo é antagônico à palavra. Porque a palavra diz que Jesus nos curou. Então, se eu estou enfermo, o diabo quer que a gente fique enfermo. Por que ele quer que a gente fique enfermo? Porque a enfermidade oprime. Então, ele quer que as pessoas sejam oprimidas. Para a gente sair da opressão, a gente precisa lutar para sair da opressão. Pastor, mas tem pessoas que estão doentes em casa, pessoas que frequentam a igreja, estão doentes. Inclusive, teve profetas que morreram doentes, tudo bem. Só que nós estamos entendendo que nós não estamos, mesmo diante de uma enfermidade, nós não estamos abaixando a cabeça. Nós estamos lutando, nós estamos crendo, nós estamos usando a nossa fé. Então, use a tua fé até o final. Use a tua fé até o final, declarando: eu creio na minha cura, eu creio na agenda do Calvário, eu creio naquilo que foi feito. Eu estou lutando aqui para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Como nós aprendemos aqui na palavra de Deus esses dias, o Senhor Jesus ele ia curando os enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, não foi só quando ele morreu na cruz. Porque antes da cruz ele já estava curando e já estava se manifestando e já estava dizendo para que se cumprisse o que fora dito. Então Jesus, irmão, antes da cruz, já estava se manifestando o que fora dito pelo profeta Isaías. Quando ele morreu na cruz, para se cumprir o que fora dito pelo profeta. Quando ele ressuscita dos mortos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Quando ele sobe aos céus para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ou seja, tudo o que aconteceu
está dentro de um plano divino. Então, daqui a pouco nós vamos ungir com óleo e fazendo a oração da fé em nome do Senhor. Olha o que acontece, vejam isso. Olha lá, Ju. E a oração da fé salvará o doente. Eu gosto disso daqui. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Que bênção, irmão. Então, por isso que nós precisamos de entrar nesta atmosfera aqui, quando nós estamos enfrentando por luta. Quando os meus filhos estão com qualquer tipo de doença, não estão bem, eu oro por eles. Por quê? Porque a Bíblia diz que a oração da fé, ela salva o doente e o Senhor levanta o doente. Se tiver alguém doente aqui nesta manhã, depois nós vamos ungir você e nós vamos fazer a oração da fé. E eu vou declarar o que esta palavra declara. Você vai se levantar. Muitas coisas que estão acontecendo com você já não vai mais acontecer de hoje em diante. Por quê? Porque nós estamos debaixo dessa atmosfera e debaixo desta palavra. E se houver cometido pecado, serão perdoados. A oração da fé, ela tem o poder até mesmo, pessoal, de perdoar pecados. O pecado é a doença espiritual. Por que o diabo tem interesse que nós fiquemos presos no pecado? Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quem é escravo não é filho, irmão. O diabo quer nos prender no pecado, porque se ele me escraviza no pecado, eu perco o direito de filho, porque eu me torno escravo do pecado. E o pecado é uma doença espiritual que precisa sair de nós. Pastor, mas todo mundo vai pecar. Não tem ninguém perfeito. Irmão, pecar, todo mundo vai pecar. O que nós não podemos é permanecer no pecado. A prova de que eu sou de Deus é que eu tenho o arrependimento. O arrependimento tem curado muitas pessoas. Por quê? Existem enfermidades físicas que são, pessoal, filhos do pecado. Quando Jesus ele curou aquele homem no tanque de Betesda, aquele paralítico estava há 38 anos. Perguntaram para ele, quem foi que te curou? Ele diz, eu não sei. Um homem me curou e mandou levar minha cama. Perguntaram, quem é que te curou? Ele diz, eu não sei quem é. A Bíblia diz que quando aquele homem foi no templo, a hora nona, ele encontrou Jesus lá e disse, foi esse que me curou. Ou seja, ele foi curado no tanque, depois não sabia nem quem era que tinha curado, mas foi no templo que ele conheceu quem tinha curado ele. Então, aí Jesus disse para ele, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, aquela enfermidade, provavelmente, era uma enfermidade que estava na vida dele por causa do pecado dele. Então, tem pessoas que vão ficar curadas se elas se arrependerem. O arrependimento traz cura, irmãos. Eu acredito que até por isso está escrito aqui, se houver cometido pecado, serão perdoados. Por quê? Eu acredito que existem pecados que derrubam a pessoa, que adoecem as pessoas. E quando ela recebe perdão, ela recebe cura. Quando ela recebe perdão, ela recebe cura. Então, se arrepender é entrar numa atmosfera espiritual de cura. Às vezes, é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Elas fazem assim, já fiz de tudo. Eu já recebi a unção com óleo. Eu já participei da campanha do não sei do que e não fiquei curada.
Já participei do monte, do jejum de Daniel, jejum não sei de quantos, 40 dias de jejum, jejum de refrigerante, jejum de carne. Já fez de tudo. Mas não recebeu a cura. Mas agora está recebendo entendimento para ser curado. Tem que se arrepender dos pecados. Tem pessoas que quando ela dizer, Deus, eu me arrependo do meu pecado, eu confesso diante do Senhor, ela vai ficar curada. Não vai precisar ninguém colocar a mão na cabeça dela. Não vai precisar ninguém ungir ela com óleo. Porque o arrependimento dos pecados cura. Teve uma outra enfermidade que Jesus também curou e ele disse a mesma coisa. Vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Ou seja, o pecado ia piorar a saúde dela. Jesus que disse, Jesus falou, vai e não peques mais para que te não suceda algo pior. O que a gente entende? Que pecado traz doenças. Pecado traz espírito de enfermidade. Então, mais do que depressa, nós temos que nos arrepender. Diga assim, agora eu sei que arrependimento cura pessoas. Escola da cura. Então aqui a gente já está vendo e aprendeu que a oração da fé levantará o doente. Então a gente vê que teve oração da fé e a oração tem que ser feita. Volta uma, ministro, por favor. Olha lá. A oração tem que ser feita no nome do Senhor. Por que tem que ter o nome de Jesus? Porque diante desse nome todo joelho se dobra. A Bíblia diz, pessoal, que esse nome é o nome que está acima de todo nome. Toda doença tem nome, não tem? Esse nome está acima. Esse nome rege sobre as doenças. Esse nome tem autoridade sobre elas. Por isso que tem que ter o nome de Jesus. Alguém pergunta, por que os crentes oram no nome de Jesus? Porque Jesus que disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, por isso que a gente fala em nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele me dá autoridade e valida a minha oração. Quando eu oro no nome de Jesus, eu estou dizendo para todas as outros nomes, seja qual for o nome, tem um nome maior aqui. O nome que rege sobre tudo, o nome que tem toda a autoridade. E quando eu uso o nome de Jesus, eu mexo com 3 reinos. A Bíblia diz que diante desse nome, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, pessoal, quando eu uso o nome de Jesus, mexe com o céu. Quando eu uso com o nome de Jesus, mexe com a terra. E quando eu uso o nome de Jesus, eu mexo com o que está debaixo da terra, que segundo é o inferno treme. Quando a Bíblia fala debaixo da terra, nós estamos falando daquele mundo inferior do inferno, aonde existem espíritos malignos que atacam pessoas e que precisam ser reprimidos. A melhor forma da gente reprimir espíritos malignos é ser cheio do Espírito Santo. Porque o espírito maligno vai ficar rodeando, querendo entrar, mas não vai entrar. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor como um leão, procurando quem possa tragar. Ou seja, ele está procurando uma oportunidade para entrar em pessoas. Se você for cheio do Espírito Santo, ele não vai entrar. Diga, Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Senhor. Amém? Agora, olha que interessante para a gente poder. Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 14. Vamos aqui que nós vamos aprender com Jesus. Amém, gente? É uma bênção. Quando você chegar em casa, você compartilha a live. Amanhã vai estar no YouTube.
a gente cortou a parte do louvor do YouTube porque a gente não tem qualidade de louvor pro YouTube. Não é porque a gente canta desafinado, não. É porque precisa ser um negócio mais refinado. E a gente não tem essa qualidade ainda. Em breve vai ter, amém, gente? Finalmente ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham já visto ressuscitados. Primeiro, Jesus, ele apareceu primeiro para pessoas que não eram próximos dele. Os próximos deles eram os 11. Ele apareceu para os 11 depois. Porque a graça é multiforme, irmão, não tem uma maneira só de fazer. Jesus ficou bravo com eles, dizendo: por que vocês não acreditaram que eu ressuscitei quando a Maria, ela falou, só porque ela era endemoniada? Jesus lançou no rosto deles a incredulidade. Eles não creram. Ah, mulher, você está falando besteira aí, você não viu nada, não. Nós somos discípulos de Jesus, nós andávamos junto com ele não apareceu para a gente, como que ele apareceu a você? Está entendendo, irmão? Pode passar, vejam só. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele manda pregar o evangelho à criatura? Porque quando a pessoa ela não recebeu Jesus, ela é criatura. Quando ela recebe Jesus, ela crê em Jesus e recebe Jesus, a Bíblia diz assim, João 3, todos quantos o receberam, recebeu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, antes, as pessoas são criaturas. Depois que elas aceitam a Jesus, elas se tornam filhos. Tem filho aqui ou não? E a Bíblia diz que se sois filhos, sois herdeiro. Diga, eu tenho direito de filho. Pode passar, vejam comigo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, crer, irmão, é uma maneira de se salvar. Todas as pessoas que creem, elas estão diante de uma oportunidade de salvação. Seja no que for. Pastor, eu creio. Se você crê, você está diante da possibilidade de salvação. Você está condenado, ou seja, você está se prendendo se você não crer. Então, crer é ser livre. Não crer é ser condenado. Então, resolva crer. Vejam na sequência o que está escrito. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, olha o nome dele de novo aí. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Imposição de mãos, com esse entendimento, é uma ferramenta de cura. Então eu posso não ungir nem com óleo, mas se eu pôr as mãos com esse entendimento, é uma ferramenta de cura. Em nome de Jesus, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ferramenta de cura. Então a gente já viu que a graça de Deus ela é multiforme. Então ele cura com a mão, ele cura com a oração da fé, ele cura com unção com óleo, mas ele não cura só assim. Cura indo, cura vindo. Ele curou muitas pessoas sem orar por elas, só dizendo, vai e fique livre desse mal. Ele curou diretamente e indiretamente. Então aqueles que estão sendo representados por você vão receber cura também. Quem crê nisso? Então ele falou assim, ele ensinou os discípulos, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos
e eles vão ficar curados. E o que os discípulos faziam? A partir desse momento, nós estamos falando aqui do momento em que Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Nesse momento aqui, Jesus já estava com o corpo glorificado. Ou seja, ele ia agora subir, irmãos. E quando ele sobe, ele dá ordem para o Espírito Santo descer. Ele fala: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Mas se ele vier, vos ensinará todas as coisas. Aí ele começa a dar lista. Se ele vier, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então ele fala para os discípulos: é melhor para vocês que eu vá. Então Jesus subiu ao céu. Diga: isso foi melhor para mim. Diga: eu creio nisso. Diga: eu vivo isso. Amém? Já estou terminando. Observem só isso daqui. Agora os discípulos têm esta ordem. Então Jesus falou: prega o evangelho, e quando vocês encontrar alguém enfermo, pode pôr a mão neles, e eles vão ficar curados. Os discípulos saíram fazendo isso. E olha o que acontece aqui em Atos 28 agora. Vamos lá em Atos 28 para a gente terminar aqui. Atos 28, a partir do versículo 7. Atos 28, a partir do versículo 7. Diz assim: ali próximo daquela herdade, daquele lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama e enfermo de febre e desenteria. E o pai de Públio, o pai de Públio. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Então, aqui que aconteceu, irmãos? Olha para você ver. O apóstolo Paulo estava indo para Roma em um navio. O navio naufragou e ele caiu nesta ilha. Quando ele cai nesta ilha, eles vão acender uma fogueira porque estava muito frio. Uma cobra picou Paulo. E o pessoal falou assim, porque não era um navio comum não, irmão. Era um navio de carga e também era um navio de prisioneiros. Cheio de polícia no navio. Centurião. Está lá. Soldados. E Paulo era um dos prisioneiros. O navio quebrou. Eles foram se dar numa ilha. Como era um navio de um prisioneiro, alguém disse, a cobra mordeu Paulo, e alguém disse assim: certamente vai morrer, certamente esse homem não era justo, porque escapou da justiça dos homens, o navio quebrou, mas da justiça de Deus não escapa. E a Bíblia diz que eles esperando Paulo inchar e morrer, porque a cobra que tinha picado ele era venenosa. Eles sabiam que em pouco tempo, alguém que era picado por aquela cobra morria. Mas o apóstolo Paulo ali, irmão, não tinha igual a gente tem hoje, o hospital para a gente correr e tomar um soro antiofídico. Ele não tinha esse recurso, mas ele tinha o recurso principal, que era o céu. Então eu quero dizer para você, irmão, o recurso da terra não pode te ajudar. Você tem o recurso do céu que te livra de veneno de cobra, que te livra de enfermidades graves. E aí ele foi andando pela ilha, ficou hospedado na casa de um Públio, e o pai de Públio, ele estava enfermo. Então Paulo foi lá ver e colocou a mão sobre ele e ordenou que ele ficasse curado, e ele ficou curado. Ele estava com febre e com desenteria. Você sabe o que é desenteria, irmãos? A desenteria é diferente da diarreia.
que a gente, na cultura nossa, a gente acha que é a mesma coisa. Quem sabe, não é assim? A gente fala, fulano está com disenteria, né? E disenteria não é, disenteria é sangue nas fezes. Ele estava com sangue nas fezes. Ele estava com um problema, provavelmente, intestinal. Talvez até seja uma hemorroida grave que estava sangrando. A gente não tem pareceres sobre isso, mas pode ser. E esse homem, ele ficou curado quando o homem de Deus colocou a mão. O que Paulo estava fazendo quando ele coloca a mão? Ele estava obedecendo a ordem de Jesus. Paulo tinha certeza que o Públio ficaria curado? Talvez não tinha, porque ele não é Deus. Mas Paulo exerceu o que ele cria. Irmão, Deus não é obrigado a curar alguém quando eu unjo com óleo. Deus não é obrigado a curar alguém quando eu coloco as mãos. Mas quando eu faço isso, eu estou exercendo o que ele me ensinou e estou crendo na palavra que ele liberou sobre a minha vida. A palavra é a única coisa que pode produzir o milagre que cremos. Então, pastor, eu não sei se o meu filho vai ser curado, mas eu sei que a palavra de Deus manda fazer, eu vou fazer o que a palavra diz. Meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Fique curado por poder desta palavra. Irmão, você pode ter certeza que você vai acontecer um milagre, porque você está usando a fé, usando o poder, usando a palavra. Pastor, mas não ficou. Eu não fico triste, porque eu sei que a graça é o que, gente? Multiforme. Não ficou desse jeito, mas pode ficar do outro jeito. Amém, gente? Amém. Deus pode curar até dormindo. Então, quando o apóstolo Paulo chega aqui, ele chega, irmãos, ele chega como um prisioneiro, como um náufrago, mas de repente as pessoas veem que ele é homem de Deus. E como as pessoas veem, e quando as pessoas veem que Paulo é homem de Deus? Quando ele é picado por uma cobra e a cobra não tem efeito sobre a vida dele, ou seja, o testemunho dele mostrou que ele era homem de Deus. Tem pessoas que vão nos procurar por causa do nosso testemunho. Receba esta palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito bem. Agora, tendo dito isto, eu quero falar sobre 1 Samuel 6, versículo 3. Pastor, está louco, você não para de falar. A gente está te ensinando, irmão. É a escola da cura. Olha como que Jó ficou curado, gente, da doença dele. Multiforme graça. Como que Jó ficou curado, gente? Quando ele orava pelos seus amigos. Ficou curado. Olha como que a graça é multiforme. Ninguém ungiu ele com óleo. Ninguém colocou a mão na cabeça dele. Ele foi curado quando ele orava pelos amigos. Como foi que Ezequias ficou curado? O profeta estava lá, o profeta não orou por ele. Ezequias ficou curado quando ele virou o rosto para a parede. Ele falou com Deus e Deus ouviu a oração. E ele ficou curado. Multiforme graça. Como que esse homem que acabamos de ler ficou curado? Com a imposição de mãos. Multiforme graça. Como que o leproso ficou curado? Um só. Se prostrou diante de Jesus. Não podia fazer isso. Jesus foi lá e colocou a mão na cabeça dele e ficou curado. Como que os 10 leprosos ficaram curados? De longe pararam. Nos cure. Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Indo eles, ficaram curados. Então, é assim que é a graça multiforme. Pastor, não recebi minha cura, mas agora eu estou tendo alegria no meu coração de que eu vou receber de outra forma. Creia que você vai receber de outra forma em nome de Jesus, não importa se você ainda não recebeu. Quem está entendendo, irmão? É a escola da cura. 1 Samuel capítulo 6, versículo 3 diz assim, ó. Vejam isso daqui. Vamos ler isso. Olha isso daqui.
Volta uma, ministro, versículo 2. Olha isso. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Os filisteus, pessoal, tinham roubado a arca dos filhos de Israel. E agora eles estavam dizendo: o que nós vamos fazer com esta arca? Sabe por quê? Porque eles ficaram doentes. Eles pegaram hemorroidas. Todos ficaram com hemorroidas. Imagina todo mundo falando: rapaz, estou com uma coceira aqui. Falar bunda é pecado, gente? Não, né? Eu estou com uma coceirinha aqui na minha bunda. O outro falou: rapaz, eu também estou com coceira. O outro falou: estou com sangramento. O outro também: nossa, estou com uma dor na hora de evacuar. Todo mundo estava com essa situação. Todo mundo lá dos filisteus estava com hemorroidas. Como chama? A lavoura deles começou a ter pragas de rato. Comeu tudo que eles plantaram. Eles falaram: meu Deus, o que nós vamos fazer? Filisteus, irmãos, doentes. Repita comigo: filisteus, doentes. Olha o que eles fizeram. Volta, pode acender, apaga. O que faremos? Fazei-nos saber como a tornaremos enviar ao seu lugar, devolver a arca. Pode passar. Os quais disseram, os líderes dos filisteus disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não as envieis vazia, porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados. E se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Nossa, está louco? Enroscou agora. Olha para mim. Então o que os líderes dos filisteus fizeram? Vocês querem ficar curados? Então vocês vão devolver a arca. Porque a arca, irmão, era uma ferramenta espiritual do povo de Israel. Ela representava a presença de Deus. A presença de Deus causou na mão dos homens que não entendiam da presença de Deus problema. A presença de Deus era uma bênção na mão dos filhos de Israel, porque eles venciam guerras com a arca. Os filisteus estavam perdendo as suas lavouras. Eles estavam ficando doentes. Os líderes deles disseram: devolva a arca e coloque nela uma oferta para que sareis. Irmão, ímpio, inimigo de Deus, acredita que a oferta cura. E tem homens de Deus que criticam a oferta. Irmão, a graça é então diga: a graça multiforme. Irmão, a graça é multiforme. Uma das maneiras de receber cura é ofertando. E quando a gente vê isso? Aqui. Eles colocaram hemorroidas de ouro, simularam tumores de ouro e rato de ouro, colocaram dentro da arca e devolveram. E eles ficaram curados. Oferta cura, irmãos. Aí você está achando que oferta? Ah, não, esses pastores pedem muita oferta. Irmão, eu não sei os outros. Eu estou falando de mim. Eu não ensino oferta aqui por causa da necessidade da igreja. Eu ensino oferta aqui por causa de vocês. O maior beneficiado da oferta é quem oferta. Então, oferta também é uma ferramenta de cura. E eu vou te provar. Salmo 41 para a gente terminar. Salmo 41, vamos ler. Olha o que a oferta é capaz de fazer na tua vida quando você oferta. Ah, pastor, o mecanismo de cura é ungir com óleo e fazer oração da fé. É verdade, mas não é só esse. A graça é o que, gente? Multiforme. Salmo 41, versículo 1. Olha o poder que tem
Eu estava conversando outro dia com um pastor, versículo 1, com um pastor amigo meu, ele falou, minha mãe está enferma, já paguei os melhores especialistas, já levei no Bambambam da Unicamp, e ela não melhora. Já orei por ela. Foi quando eu falei, você já ofertou por ela? Ele fez assim. Como assim? E eu li para ele esses salmos aqui. Ele falou, ainda hoje, vou ofertar pela minha mãe. Sabe por quê? Porque a graça é multiforme, irmão. Tem gente que não vai ser curado com imposição de mãos. Tem gente que vai ser curado quando se arrepender do pecado, porque existem doenças que ela é o pecado que está causando. Foi por isso que Jesus disse, ora para o homem que lhe curou no tanque. Encontrou com ele no templo depois e disse, não peques mais para que não suceda algo pior. Diga, pecado traz doença. Diga, arrependimento cura doenças. É multiforme graça. Que nós estamos aprendendo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A graça multiforme. E tem gente que está frustrado porque acha que é uniforme. Olha, faça a oração da fé, unge e o doente ficará curado, e o doente não ficou. E desanimou, coitado. Não acredita mais em nada, não acredita mais em Deus, em pastor, na palavra. Por quê? Porque ela ficou frustrada. Não funcionou para ela daquele jeito. Se ela tiver entendimento, ela não fica frustrada. Porque ela sabe que ela pode ser curada em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer maneira, de perto, de longe, dormindo, dirigindo, no trabalho, cantando. Amém, gente? Na igreja, no louvor, na adoração, na hora da palavra, na hora do almoço. Diga comigo, multiforme graça. Diga, eu estou debaixo desta palavra. Então, nós vimos agora, acabamos de ver, que os filisteus deram ofertas para ficar curado. Tem crente que é contra a oferta, irmão. E está desviando o filho dele ainda. Nossa, aquele pastor pede muita oferta, Deus me livre, não vou mais naquela igreja. Seu filho cresce escutando isso aí. O responsável por desviar muitos filhos foram muitos pais, irmão. Ficar falando mal dos pastores. Quer falar? Fala no espelho para você. Ah, esse meu pastor também. Ou fala direto para o pastor. Mas não fala para o teu filho, não, irmão. Ele vai ficar revoltado contra os pastores. Vai criar uma objeção contra os sacerdotes. Não. Tem pastores que os filhos dele, tem pessoas que elas estão desviando os próprios filhos, falando mal do ambiente que o filho dela devia estar. O filho dela fazer o que naquela igreja lá, aquele pastor não vale nada. Minha mãe fala sempre aqui, meu pai. Quem entendeu? Então diga assim, nós precisamos vigiar. É ou não é verdade? Já estou terminando. Diga comigo, os ímpios deram ofertas para ficar curados. Diga, eles acreditavam que a oferta cura. Diga, muito mais eu. Nós aprendemos, eu também aprendi, irmão, que a oferta era para pagar aluguel da igreja. Paga aluguel. Eu aprendi que a oferta era só para pagar as coisas da terra. Então a gente dava só por causa de uma necessidade da igreja. Agora você está entendendo que a oferta é por causa de uma necessidade sua. Porque ela mexe com Deus. Eu vou mostrar para você. Salmo 41. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Diga, oferta. O Senhor o livrará no dia do mal. Dinheiro livra no dia do mal? Não, mas a oferta livra. Dia que você aprender a separar dinheiro de oferta, você vai ser uma pessoa mais abençoada. Oferta cura. E não só cura, livra no dia. Pode passar. O Senhor o livrará e conservará em vida.
Dinheiro não te dá vida, mas a oferta te conserva em vida. Será abençoado na terra. Dinheiro não te abençoa na terra, mas a oferta te abençoa. E não entregarás a vontade dos teus inimigos. O teu dinheiro não pode te livrar do teu inimigo, mas a oferta pode. Não estou te dizendo isso porque tem interesse na tua oferta. O maior interessado na oferta é aquele que entende o poder da oferta, crê e age. Se você entendeu, se você crê, se você agir, você entra debaixo desta ferramenta de Deus para você. Os pastores têm até medo de falar de oferta no Brasil, irmãos. Eu não tenho, porque eu sei que a oferta é tão importante quanto a oração. Aonde está escrito isso? Atos capítulo 10, lê lá. O anjo que falou isso, não foi pastor não. A tua oração, Cornélio, e a tua oferta subiu para a memória de Deus. E aí? Você vai questionar o céu agora? E olha o poder da oferta. A oferta não deixa os inimigos ter a vontade dele sobressaindo sobre você. O inimigo tem uma vontade de te destruir. A oferta não permite que ele faça isso. Você não ora para Deus não deixar os inimigos te tocar? A oferta também faz a mesma coisa. Está escrito. Olha esse versículo aqui. Olha o poder de cura da oferta. Pode passar. Lê comigo. O Senhor o sustentará no leito da tu o restaurará da sua cama de doença. A oferta, ela tem o poder de restaurar a pessoa na cama da enfermidade. Eu estou falando sobre a escola da cura, então estou mostrando para você os caminhos de cura. A oferta é um deles. Você já orou pela enfermidade? Já. E ofertou? Não. Então você vai também ofertar por aquela enfermidade que você quer vencer. Aquela pessoa que está lá, que você está representando ela, você vai ofertar por ela também. Por que eu vou ofertar? Porque oferta é uma ferramenta de cura. Até os filisteus acreditavam nisso. E como que eu sou crente e não acredito? Eu vou bater de frente, achando que os pastores só pensam em dinheiro. Irmão, não estou falando de dinheiro em nenhum momento. Estou falando de oferta. Você vai ofertar por aquela pessoa. Quando eu falei com o pastor e li esta palavra para ele, ele falou, imediatamente vou fazer uma oferta pela minha mãe. E eu não estava falando para ele porque eu queria a oferta dele. Eu não sou pastor dele. Eu não tinha interesse nenhum de falar de oferta para ele. Mas por que eu falei? Porque a palavra de Deus, ela é remédio. Oferta é remédio. Oferta é livramento. Oferta abençoa na terra. Oferta aumenta dias de vida. Está escrito aqui. Oferta te livra no dia do mal. Você tem direito de falar, Deus, eu sou ofertante. Você tem que falar, Deus, eu sou um semeador do reino. Você tem que dizer, Deus, eu creio que a minha oferta não paga só despesa de igreja, como nós aprendemos, a nossa cultura ensinou assim. Graças a Deus, Deus está levantando uma geração de pastores que está ensinando o poder que tem uma oferta. Lê na Bíblia, desde o princípio eles dão oferta, e a oferta não é um pedido do homem, é uma ideia de Deus. Então, dentro da multiforme graça, hoje eu vou ungir você com óleo e fazer a oração da fé. Porque é um caminho de cura. Vou impor as mãos. Você também vai exercer isso quando tiver alguém doente. Põe as mãos. Nós aprendemos hoje. Mas você também vai aprender
a importância de ofertar pela sua saúde, pela saúde de alguém. Porque os ímpios acreditam, os filisteus acreditavam, e eles ficaram curados. Diga, a oferta também é uma ferramenta espiritual de cura. Quem crê nessa palavra aqui? Amém, gente? Por hoje é só. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Daqui a pouco eu vou orar por você que está aqui, você que está em casa. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Que a graça abundante te alcance e te fortaleça. Que você possa viver colheitas exponenciais. E que a presença de Deus entre dentro do teu coração. Você que está em casa, que gostaria de fazer uma oferta pela tua saúde, pela tua família, teu número do Pix, você não vai fazer porque a igreja tem uma necessidade. Você vai fazer porque você tem uma necessidade. E você crê que Deus ele vai te honrar. Atender ao pobre é amar o próximo. É ofertar na vida de alguém. E todas as ofertas que entram aqui na igreja é para abençoar alguém. Aqui agora tem muitas pessoas e essas pessoas são abençoadas pela oferta um dos outros. Oferta cura. Deus abençoe, teu número do Pix aí, faça a sua semeadura em nome de Jesus.